Amém, queridos. Graça e paz a todos mais uma vez. É muito bom esse ambiente do culto, esse ambiente da comunhão. Esse culto, ele não poderia ter outro nome a não ser culto da família. Amém? Porque é nesse momento que Deus nos abençoa. E eu te desafio a fazer o que eu orei a Deus aqui, o que Ele me enviou a orar. Abençoe teus filhos. Pais, olhe para mim aqui. Eu não quero que você fique preocupado só com riqueza ou com dinheiro. Eu quero que você se preocupe em primeiro lugar em afirmar os seus filhos. Amém? Afirme seus filhos. Você é a referência deles. Amém? E a minha palavra de hoje é a graça que nossa família precisa. Eu quero que você entenda o quanto nós temos a condição, a aptidão, o quanto nós temos o acesso para construir filhos saudáveis, filhos abençoados, filhos bem-sucedidos, filhos que vão ter visão de crescimento, filhos que vão ter visão de abençoar o seu próximo, filhos que vão sonhar, que vão planejar, que vão construir um projeto. Eu vou comprar um espaço, eu vou construir uma casa, eu vou fazer uma piscina, eu vou fazer uma horta, eu vou botar um pomar para que meus pais passem os melhores dias da sua velhice. Nós precisamos construir isso, senão nós não iremos ter. Sabe, eu tive essa semana um convite de um amigo, muito amigo de infância. Ele disse: eu comprei uma casa, um sítio. Lembra lá naquele lugar que nós fomos? Lembra? Para a mãe, fiz uma casa bonita. A mãe está lá, ela queria te ver, ela gosta muito de ti. E eu vou lá ver ela, uma pessoa que eu amo demais, mãe desse amigo meu de infância. E eu abracei ele, chorei com ele. Falei: que bênção, cara, você conseguiu. E eu falei para ele como eu queria ter conseguido isso. Embora o meu pai sempre teve 2 sítios, como eu queria ter conseguido fazer isso que você está fazendo. Aí eu disse para ele: sabe por que tu está rico? Ele foi me mostrar algumas aquisições do negócio dele. Eu falei: sabe por que tu está rico? Porque tu honra teus pais. Olha para mim aqui, essa promessa não é para crente, é para quem cumpre a palavra. Queridos, esse meu amigo não é crente, ele cumpre a palavra. A mãe dele é uma pessoa especial, eu amo ela. Uma das pessoas mãe de amigo meu que eu amo é a mãe desse rapaz. E eu disse para ele: o que está acontecendo na tua vida é o que Deus preparou para um filho. A mãe dele é uma mulher extraordinária, extraordinária. E ela abençoou os filhos e eles deram certo. A empresa que ele tem, as irmãs dele se formaram e não foram trabalhar no direito, porque ele colocou elas com alto salário dentro da empresa da família. Então eu quero que você faça isso, abençoe a sua família. Olhe para mim aqui, se um dia você for embora dessa igreja, não deixe de abençoar os seus filhos. Amém? Então vamos à palavra. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, no verso 14. Vamos ler o que está dizendo o texto. O texto diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Feche teus olhos um segundinho. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pela tua bondade e o teu amor. Conforta agora, Pai, os nossos corações com a paz do Senhor. Toca a nossa mente, nossos ouvidos, para ouvirmos a tua palavra e aprendermos mais de ti para o nosso crescimento. Amém. Amém, queridos. Eu quero falar sobre a pergunta que está sempre nos nossos lábios. E a pergunta é, que muitas pessoas fazem e indagam sobre o cristianismo e as religiões. E geralmente as pessoas fazem essa pergunta: qual a diferença entre o cristianismo, os evangélicos e as religiões? Olhe para mim, igreja. As religiões têm lei, têm amor, têm justiça. Mas só o cristianismo, só Jesus Cristo tem graça e salvação.
Amém? Só Jesus tem isso. Por isso que algumas pessoas, logo que convertem, ficam chateadas quando um pastor, quando um líder diz: calma, nós precisamos respeitar as religiões. E essa pessoa, no primeiro amor, ela fala assim que nada, é tudo do diabo. Não. Temos que respeitar as religiões, porque elas têm lei, organização, regra, elas têm amor. Tem muitas filosofias cheias de amor aí, de religião. E elas têm justiça. Qual é o problema então, pastor? Elas não têm a graça que salva. A graça que salva é a graça que está operando aqui agora. A graça que salva é a que está operando aqui agora na invocação que nós estamos fazendo, reunidos aqui, do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Esse nome é o nome que dá acesso a todos nós à graça salvadora, a graça que redime o homem, a graça que convence o homem. E só ela, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, salva. E eu quero mostrar para vocês na Bíblia algumas pessoas que foram terrivelmente maldosas. Terrivelmente seria pouco para essas pessoas, mas vamos ver a história de Manassés, filho do rei Ezequias, ou que estava no mandato, filho de Ezequias, perdão, que foi tremendamente, está isso no livro de Crônicas, idólatra. Ele removeu os marcos antigos, ele removeu a religião cristã que o pai, o rei Ezequias, tinha estabelecido. Ele pôs Deus, pôs ídolos, ele começou a idolatrar, ele se tornou um idólatra, ele destruiu o altar de Deus, ele queimou os pergaminhos, ele queimou os rolos sagrados, onde estava escrita a palavra, inspiradas por homens que foram inspirados por Deus. Ele destruiu, ele partiu para a idolatria, para a adoração aos deuses assírios. Ele incentivou a imoralidade sexual, já que a imoralidade sexual é a marca dos deuses pagãos. Ele incentivou isso e destruiu Jerusalém. Manassés, querido, praticou sacrifícios humanos. Ele sacrificou seus filhos ao deus Moloque. Ele pegou seus filhos e jogou no lixo, foi lá no lixão, aonde Israel colocava o lixo naquela época, e queimou seus filhos, sacrificou ao deus Moloque. Esse homem destruiu a palavra de Deus, mas o neto dele, Josias, conseguiu encontrar um dos rolos dos pergaminhos, que ele não conseguiu destruir. E esse homem, queridos, um homem mau, um homem que promoveu, escute isso, o sacrifício a Moloque, ele passou, não foi essas pessoas aí que vocês sabem o nome, não foi, ele passou, então, no meio daquele povo, a levantar, por meio de sacrifício, e promover feiticeiros, médiuns, necromantes, bruxos. Não foi essas pessoas aí que tu sabe o nome. Essas pessoas que tu sabe o nome, não foi. E muita gente vive enganada. Esse homem que promoveu a feitiçaria, que promoveu a mediunidade, que promoveu a necromancia, que promoveu as religiões, esse homem que botou fogo na palavra e queimou seus filhos vivos, esse homem chamado Manassés, ele próprio ensinou o povo de Jerusalém a ser um povo sangrento. Ele mesmo derramou sangue por toda Jerusalém. Mas nós temos um Deus vivo, um Deus de amor e misericórdia. E esse Deus, queridos, no ano 23 do reinado da Síria, capturou. A Síria invadiu Jerusalém. Se eu, salvo engano, se eu não estiver errado, na 17ª derrocada de Jerusalém, os assírios entraram no ano 23 e prenderam Manassés.
A Bíblia diz no livro de Crônicas que colocaram argolas no nariz dele, como se prende um boi, e o levaram para a Babilônia, preso, com aqueles ganchos no nariz, por ser um homem idólatra, por ser um homem maldoso, por ser um homem impiedoso. A Bíblia diz que levaram ele para a Síria, prenderam ele. A Babilônia fez dele, os assírios fizeram dele um animal, preso por um gancho, de certo comia num coxo, não está escrito, eu estou falando, por causa da maldade, da imoralidade que ele promoveu, por causa dos feitiços e feiticeiros e médiuns que ele formou, por causa que ele removeu os marcos antigos do pai do rei Ezequias, que foi um rei. Vocês sabem quem foi Ezequias? É o cara que botou a cara na parede e fez o relógio retroceder. O profeta estava saindo e voltou e disse: Deus mandou te dar mais 15 anos, porque tu tem um coração humilde e quebrantado. Ele removeu os marcos desse homem que fez o tempo, o único homem que Deus fez o tempo voltar. O único. O rei, pai de Manassés. Então, queridos, o que eu quero falar com isso? Antes de entrar no concretizar dessa passagem da vida de Manassés, não importa de quem você é filho, se você não tiver a graça salvadora, você está correndo risco de se tornar um feiticeiro, um incrédulo, uma pessoa má, uma pessoa que conspira, uma pessoa que destrói com a língua o próximo. O provérbio diz que a língua é medicina, mas ela também pode ser maldição. E aqui, queridos, esse homem, Manassés, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, põe para mim, no verso 12, olha o que está dizendo. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras o Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E agora vem os anjos, escoltados pela graça e a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Deus promoveu por meio da sua misericórdia, da sua graça, a libertação de Manassés, e ele voltou e reconstruiu Jerusalém, reconstruiu os fundamentos cristãos daquela nação. A Bíblia diz que ele volta e o escândalo da graça libera ele daquele cativeiro. Queridos, entendam, se Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso livrou a Manassés, imagina eu e você debaixo da dispensação da graça salvadora de Cristo e do seu amor. A graça, querido, que foi liberada sobre esse homem impediu de voltar a praticar a feitiçaria, de voltar a ser um idólatra, de voltar a ser um homem feiticeiro, maldoso, assassino. Entenda, olhe para mim, a graça que você precisa, que eu preciso, que a nossa família precisa é essa, a graça que salva e que perdoa. Às vezes você é na sua casa uma pessoa temperamental, às vezes você é na sua casa alguém indisposto a estar em comunhão com o teu marido, com teus filhos. Tudo que você tem é problema, 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 mas a graça de Deus está à tua disposição para mudar isso e ter uma vida abençoada e ver a graça de Deus abençoando a sua família. A graça de Deus entrou na vida desse homem de Manassés, um homem terrível, e avançou e levou ele de volta para construir e para salvar pessoas. Ele havia destruído. Escute, você está correndo um sério risco. Você que está destruindo a sua família. Se você não for pelo amor, você vai ter que voltar pela dor.
está escrito. A Bíblia diz que há um dia que todo joelho vai se dobrar e toda língua infame vai confessar o nome de Jesus. Amém? Esse Deus é poderoso e essa graça maravilhosa, ela está à disposição da sua família. Se você está aqui e os seus filhos não estão aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E isso me dá medo, mas eu vou perguntar. Não levanta a mão. Quem aqui já desistiu da sua família e dos seus filhos? Não, pastor. Como assim? Você já fez tudo para salvar ele? Já. Então por que ele não está salvo? Não, mas eu já fiz tudo que eu podia. Não. Talvez você não mudou os seus hábitos. Eu disse aqui que a qualidade da palavra fluir é se entregar. Perdão, da palavra influenciar é fluir e se entregar. Eu disse aqui. Será que você já se entregou e mudou os seus hábitos para o seu filho olhar para a referência, para quem influencia ele? Quem influencia o filho são os pais. A graça está forçando passagem na minha e na sua vida. O livro de Tito, ele diz assim, olha o que Tito diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, ela está à disposição para todos os homens. E eu quero trazer aqui uma história que virou filme e vocês devem conhecer. Quem já viu falar na trama Os Miseráveis? Já viram falar? Um homem que saiu de uma cadeia, de uma prisão, andou moribundo pela cidade, encontrou um vilarejo e entrou nessa cidade, sujo, com fome, pedindo comida. As pessoas não recebiam ele, mas um bispo recebeu ele, acolheu ele na sua casa, deu um prato de comida quente, uma cama macia. A história diz que esse homem, esse bispo, serviu ele com a sua prataria. Ele pegou os seus pratos, a sua melhor prataria, e serviu aquele homem com honra. Olha o valor de quem tem a graça na sua vida e a salvação. Honrou aquele homem com a comida quente naquele dia frio, deu a ele uma cama macia. Mas ele, com a sua maldade, sem nenhuma graça, ou ferido por tudo aquilo que ele viveu na prisão e na rua, quando o bispo dormiu na madrugada, ele catou um saco e roubou aquelas pratas, ensacou e fugiu, foi embora. A polícia local prendeu ele e voltou na casa do bispo com ele preso, para entregar o que ele roubou daquele homem conhecido na cidade. E eles bateram na porta e o bispo abriu a porta e disse boa noite, e olhou para o homem. E a polícia disse: nós viemos trazer esse homem, encontramos ele com algumas coisas, os pertences da sua casa. O bispo correu nos seus aposentos, pegou o resto daquele conjunto de prata e disse: fulano, você esqueceu de levar o resto, eu te dei e você esqueceu de levar o resto. A polícia, sem entender, liberou aquele homem. Esse filme faz o cara chorar por causa da graça. E o bispo olhou para ele e disse: fulano, irmão, por que você fez isso? Ele chama ele de irmão. Eu te acolhi e eu acabei de comprar a sua alma. Você acabou de me vender a sua alma, e eu, com o direito agora da sua alma, meu irmão, eu arranco ela das mãos de Satanás, eu arranco a tua alma do inferno, e pela graça do Deus que eu sirvo, eu te entrego a Ele, para que tu sejas salvo. Esse filme é poderoso, queridos. Tu arrepia vendo ele. E olha o que acontece com esse homem. O bispo começa a investir na vida dele, passa a paternidade para ele. Em um momento, eles num jardim do bispo, da casa dele, ele começa a chorar e dizer por que ele era assim. Ele não teve a presença do pai. Isso é muito ruim para uma pessoa. E eles, um choro, aquele filme faz tu chorar, um choro que soluçava. Ele se debruçou no peito do bispo
e dizia: você pode ser o meu pai? E esse homem de Deus disse para ele: eu te dou paternidade e te dou a partir de hoje o que eu tenho, a graça salvadora. E daqui para frente você vai ser bem sucedido. Olhe para mim, queridos. Desculpa a minha emoção, essa história é muito forte, eu gosto dela, eu leio muito ela. Esse homem se tornou o prefeito da cidade. Entenda o que eu quero falar para você. Quando a graça alcançar você, você vai se tornar tudo que Deus te chamou para ser. Aquele homem só precisava ser destravado nas emoções. E a história diz que ele administrou aquela cidade e ele se tornou um homem muito conceituado naquele lugar, transformado pela graça que estava na vida daquele bispo. Queridos, um presidiário que foi preso porque não tinha o amor do seu pai, a afirmação do seu pai, que andou moribundo porque não tinha o amor da sua família, mas quando ele encontrou a graça na vida de um homem, ele começou a dar frutos e abençoar a sua sociedade. É o que Porto Alegre precisa, dessa graça. É o que a tua família precisa, dessa graça. Manifeste-se, meu irmão. Posiciona, para de reprovar os seus filhos. Eu lembro que há 28 anos atrás, uma mulher amiga da minha mãe procurou ela dizendo: fulano foi embora e eu tenho as gurias. O que eu vou fazer da minha vida? Ela dizia para minha mãe chorando. Eu tinha 11 anos de idade e eu estava escutando isso. E chorando atrás da porta. Porque eu tinha meus pais. Muito bem, obrigado. E eu era amigo das filhas dela, sou até hoje. E a minha mãe disse para ela: tu vai ter que ser forte para criar essas meninas, mesmo com a loucura do fulano. Deixa ele, Deus vai tratar com ele. E ela disse para minha mãe assim: eu vou ficar sozinha. Isso é muito forte, porque se eu botar qualquer homem dentro da minha casa, as minhas filhas não vão entender. Eu tenho isso marcado na minha memória. E eu conheço essa mulher, e eu não sei porquê, gente, porque ela tem direito. Até hoje ela é sozinha. Uma filha médica, outra filha engenheira química, outra filha assistente social da prefeitura de Canoas. As 3 mulheres casaram e falam hoje: o exemplo da minha mãe não me gerou feridas, mas nós sabemos que ela tem muitas marcas. Hoje ninguém está preocupado com isso. E quando eu olho para ela, eu falo: dona Célia, a senhora é uma referência de mulher. E disse para ela outro dia: eu não sei se isso lhe agrada, mas a senhora tem marcas, tem dores, mas eu oro pela sua vida, para que Deus remova todas essas feridas. E lhe dê agora, na melhor idade, tudo que a senhora merece pelo preço que a senhora pagou. Hoje, queridos, você não vê isso, não vê mais. Porque mulheres que devem agraciar seus filhos com amor e cuidado, ou pais, eles vão atrás de relacionamentos errados. E eu não estou falando aqui que a mulher que foi deixada não tem que casar, muito pelo contrário, tem que casar. Você não pode ficar sozinho, amargurado a vida inteira. Foi a escolha dessa mulher em um outro tempo, eu respeito, mas você não tem que ficar sozinho. Não estou dizendo que tem que ficar sozinho, mas como é que está sendo a sua escolha? Baseado no quê? Mulheres hoje juntam qualquer homem e botam para dentro da sua casa, e esses homens matam os seus filhos e matam elas. Hoje, essa malandragem que anda por aí, eles acham que tem direito de matar a filha dos outros.
porque nós erramos na formação. Entenda que o filho, esse moribundo que vem e mata uma mulher, que hoje é o que está acontecendo, porque ela disse para ele que ele não é homem para ela. Esse cara foi criado aonde? Aonde ele foi criado? Que ele não teve essa informação de que ele tem que ter respeito pela decisão do próximo. E a decisão do próximo é uma sentença irrevogável. Se a menina dizer não, é não e acabou. É um direito. E esse direito está guardado pela Constituição e pelo Deus que criou os seres humanos. Então entendam que a graça que eu quero falar aqui é essa graça que tornou esse homem, esse miserável, um grande homem. É essa graça que a minha e a sua família precisa. Mulher, homem, seus filhos sendo afirmados e guardados pela tua mão abençoadora, eles serão bem-sucedidos e a graça do Senhor os levará até a salvação. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Não hesite, meus irmãos, em mandar a preguiça embora e conhecer a Deus. E conhecer a Deus, e conhecer a Deus, e conhecer a Deus. E o que eu preciso mudar, Senhor? Senhor, sonda aqui meu coração. O que eu estou fazendo que meus filhos estão me respondendo assim? O que eu estou fazendo que o meu marido está assim? O que eu estou fazendo que a minha esposa está assim? Afirme seus filhos. A graça está nas suas mãos para formar um homem e uma mulher que vão mudar o mundo. Essa poderosa graça que eu e você precisamos, que eu e a sua família precisamos alcançar, ela precisa ser praticada. Se eu tenho Cristo, se eu tenho salvação, eu preciso fazer o quê? Perdoar as pessoas e levar salvação a elas, resgatar o coração ferido. Queridos, a humildade é a porta que te dá acesso à honra. E o perdão te dá dupla honra. Você não perdoa porque você é bonzinho, você perdoa para liberar a pessoa para ir e ser salva. Esse bispo aqui da história que eu contei, ele perdoou aquele homem, livrou ele dos seus algozes. Ele voltaria de novo para a prisão, sim ou não? Ele tinha saído da prisão, roubou de novo, o que acontece? Vai para a prisão. Mas o bispo, cheio de graça e amor, o livrou da prisão e o transformou com a poderosa graça em um grande homem. Você, com essa graça, pode transformar o seu filho que está aí em um grande homem. Essa graça, queridos, poderosa, que salvou Davi das suas práticas erradas. Essa graça que liberou Davi de tudo que ele fez contra Urias. Mas essa graça precisa de alguém que tenha humildade e libera perdão. Essa graça que liberou o ladrão da cruz. A graça salvadora que eu e você e as nossas famílias precisam. A graça que nos arranca da lama. Esse som, o som do nome de Jesus, que um dia me arrancou da desgraça, do pecado, da lama, e me trouxe para viver na maravilhosa graça. Esse som, ele precisa soar nos teus ouvidos, quando você está indo trabalhar, quando você está indo largar o seu filho na escola. Ei, olhe para mim, afirme seu filho. Quando ele for para entrar, jovem, quando tu for pai ou mãe, quando teu filho for no primeiro dia na escola, pai e mãe, vá junto, afirme ele. Quando alguém chamar você na escola para dizer que o teu filho errou, não bata no teu filho antes de ouvir as partes, afirme ele. Fale, filho, o pai vai conversar e vai ficar tudo bem. Se ele errou gravemente, você tem a vara em casa, você corrige.
Afirme seus filhos. Nós temos uma geração aí fora estúpida, mal educada. Gente, tanto é que os jovens estão se transformando, agora eles estão tatuando até a bunda. Gente, afirme seus filhos. Pastor, a igreja está na nossa terra contra a tatuagem? Não, querido. Mas como é que eu vou desfigurar a minha cara? Como é que eu vou desfigurar o meu rosto? Eu vou fazer uma tatuagem bacana, legal, querido, não tenho nada contra, não quero saber se é pecado, se não é pecado, e eu não quero saber. Mas não desfigure o seu rosto, meu irmão. Não faça tatuagem que indica que você é um moribundo, que você é um marginal. A polícia pega os caras. Estava olhando outro dia um documentário, a polícia prendeu os caras em São Paulo, falou: e essa tatuagem aí? Não sei o que, contra a polícia. Falei, cara, um moleque com 15 anos contra a polícia. Polícia é a proteção da sociedade. A graça, queridos, tem um poder. Esse poder aqui, você conhece, anunciada por João Batista. Aos gritos ele dizia: arrependei-vos, raça de víbora. Arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o Salvador vem. Queridos, esse homem, ele andava, ele era estranho, ele ia contra a religião, ele andava vestido com pele de bicho, ele comia mel, ele andava pelo deserto, ele atravessava o vilarejo, ele atravessava a cidade dizendo: arrependei-vos, raça de víbora. Ele trazendo, queridos, e anunciando e predizendo a graça. Ele expôs o pecado de Herodes com Herodias, e ele pegou e arrancou a cabeça dele e entregou numa bandeja. Esse homem se entregou para manifestar a poderosa graça que alcançou a mim, a sua família, e que hoje nos dá poder para formarmos filhos e uma família abençoada. Nós precisamos, queridos, ter filhos que nos abençoam. O João foi na festa do pijama dos primos dele, e ele sentou em uma roda e começou a falar quem era a avó dele. E as minhas irmãs, meus irmãos se alvoroçaram e começaram a chorar. Falaram: mano, que lindo isso. Eu falei: ele conhece a nossa história. Eu falo para ele qual que é a minha essência. Eu afirmo ele dentro da minha essência. E eu fiquei chocado, porque nunca fiz isso para que ele fizesse isso que ele fez, mas o ensino, a afirmação do João fez com que ele falasse isso de forma natural. Só que as minhas irmãs, ouvindo, se chocaram, porque ele disse assim: a minha avó era uma das mulheres mais incríveis. E falando para a prima, falando da avó, falando da nossa família, da nossa origem, falando de quem foram os avós deles. E a minha sobrinha disse que entrou para o banheiro e começou a chorar, a mais velha. Queridos, você precisa afirmar o seu filho. Conte a sua história para ele. Mas não conte desgraça. Não conte os BO que você fez. Conte a história que você começou a construir a partir de que você teve ele, a partir de que a sua mente mudou, a partir de quando você amadureceu. Afirme seus filhos debaixo dessa graça. O Senhor, escute isso, Zacarias e Isabel afirmaram para João Batista que ele iria anunciar a graça salvadora. O que João Batista fez, igreja? Fale, o que João Batista fez? O que João Batista fez? Quem sabe? Quem pode falar o que João Batista fez? Fale, igreja, pode falar sem medo. O que João Batista fez? Não ouvi. Pode falar alto, Luiz, pode falar. Certo, certo. Ele preparou o caminho da graça. Lembra quando Maria, aquela jovem, foi lá visitar Isabel? Lembra, está escrito lá, Lucas?
E diz que quando ela chegou, o João Batista se mexeu no ventre de Isabel. E ela disse: bendita é tu entre as mulheres, etc e tal. Aí o Zacarias, bocão, o que Deus fez com ele? Deixou mudo. Só liberou ele da mudez para afirmar o legado. João Batista cumpriu, anunciou a graça. Deixa eu falar algo para você. Tem horas que você vai ser brando para que a graça possa se passar, escoltada pela brandura. Tem hora que você vai ter que escoltar a graça com a vara que corrige. Você vai ter que pegar esse filho e vai escoltar a graça com a vara, corrigindo ele. Tem hora que você vai ter que escoltar a graça com o limite. Homens e mulheres de Deus, filhos precisam de limites, porque senão eles perdem a referência. Escuta isso aqui, o livro de Provérbios vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade, como eu falei, é a porta por onde a graça entra. Humildade é a porta por onde a graça entra e dá lugar para a honra entra e dá lugar para o perdão, e a bem-sucessão começa a acontecer. E isso quem faz, querido? Eu e você. Desfrute. Eu tenho a graça de Deus na minha vida, na minha família. Eu tenho a graça de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho a graça, eu tenho salvação. Eu carrego a graça de Deus. Por isso você, meu filho, você, minha filha, vai ser bem sucedido. Amém ou não amém, igreja? Então a graça que você precisa, e que eu preciso, e que a minha família precisa, é um modelo, um arquétipo. Você tem que ser o modelo do seu filho. Quem já ouviu a frase? Você já me viu fazendo isso aí? Quem nunca ouviu essa frase, levanta a mão. Meu pai dizia todo dia de manhã: cuidado, beiçudo, ele falava para mim, para não fazer as coisas que tu não me viu fazendo. Ele falava pro trabalho: ô pai, não sei o que, não sei o que, larga onde encher o saco essa hora, só não faz o que tu não me viu fazendo, o resto pode fazer tudo lá. O pai tá me lascando a falar para minha mãe. Eu já nem sei o que eu comi ontem de noite. Ele fala que eu tenho que lembrar o que ele está fazendo. E ele fala: tem que lembrar, vai. Entenda isso, querido. Somos nós quem mostramos para o nosso filho o caminho. Humildade trata as pessoas melhor do que elas merecem. Isso é maravilhoso. Queridos, entenda isso. Porque essa pessoa que trata os outros melhor do que ela merece, entrou pela porta da graça e não nega os outros. Entenda isso, querido. Quando você tem humildade, graça, você dá a ela às pessoas que não merecem e não nega. E como que você faz isso? Perdoando aqueles que têm te ofendido, aqueles que têm te abandonado, aqueles que têm deixado fardo pesado nas tuas costas. Liberando essas pessoas para que o seu fardo se torne leve. Ninguém, diz a palavra de Deus, se prive da graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Escute, você não consegue chegar sozinho. Você precisa de uma mão estendida. Você precisa de um Salvador. Você não consegue, meus filhos, os seus filhos não vão conseguir. Precisa de uma mão estendida. Pode ser a sua? Amém ou não amém? Pode ser a sua? Então estenda as suas mãos sobre o seu filho, ou estenda a sua mão sobre você mesmo e receba essa graça salvadora. Paulo diz assim: para que ninguém anule a graça. Queridos, olhe para mim, não anule a graça. Sabe quando? Pastor,
Quando que eu anulo essa graça que eu preciso para abençoar, para salvar, para guiar a minha família num caminho de boa sucessão, num caminho de crescimento, num caminho de unidade, de harmonia? Quando que eu perco essa graça? Quando que eu nego ela, pastor? Eu não sei quando. Quando você nega o perdão ao próximo, você está negando a graça. Então, caíste da graça. O perdão é uma ordem de Jesus, sim ou não? E por que as pessoas não perdoam? Pega o exemplo desse bispo. A propósito, eu queria alguns desses líderes espalhados em Porto Alegre, capaz de comprar a alma de alguém que está no inferno e doá-la para a maravilhosa luz. Eu queria que nessa igreja se levantasse mais líderes responsáveis, que não carregam ideologias, que não carregam coisas do passado, que não usam roupas velhas, que não trazem doutrinas que não são compatíveis com esse ministério, para que esse possa aqui ser um resgatador e um comprador de almas. E a Bíblia diz que aquele que ganha almas sábio é. Você vai se tornar um sábio quando você ganhar almas. A igreja Sara Nossa Terra está te formando no Instituto de Vencedores, na célula. Se você quiser ser um líder em treinamento, cole no seu líder. Se você quiser ser o líder auxiliar dele, cole nele, aprenda com ele. Se você quiser liderar na Sara Nossa Terra, conheça a direção do apóstolo da igreja Sara Nossa Terra. Não vá na força do seu braço e naquilo que você conhece, porque você pode estar fazendo a coisa certa de maneira errada, e a coisa certa feita de maneira errada é a coisa errada. Então entenda, tem gente que está falando, eu sou de Jesus, não dependa de homens, não dependa do pastor, não dependa não sei de quem. Querido, você vai precisar depender de um mestre. Você vai precisar aprender, porque aquele que fala isso para você nada sabe. O conhecimento dele é raso. A pessoa que fala para você cair da graça, o conhecimento dela é raso, e ela vai te matar. Afaste-se dessa pessoa e fique debaixo da graça de um Deus que pela sua graça vai alcançar esse irmão. E diga para ele, olhando nos olhos: irmão, escute o que eu vou te dizer. Não é isso que você está falando que eu estou vendo o pastor pregar. Irmão, vamos conversar com o pastor. Irmão, nós não podemos de maneira nenhuma sairmos debaixo da graça que nos conquistou e nos deu essa vida maravilhosa que temos. Vamos falar com os nossos líderes. Queridos, eu quero que você entenda que o escândalo da graça é isso. É alguém chegar com acusações contra mim e eu sorrio. Fala, amém, irmão. Eu nem sabia que eu era tão ruim assim. Eu achava que era um pouquinho melhor, mas graças a Deus porque tu tem me ajudado, eu vou mudar. Eu vou rever essa situação. Isso é ser um líder, um pastor. Isso é ser um pai, uma mãe. A sua primeira igreja é a sua família. E o que você está fazendo com ela? Igreja Sara Nossa Terra, lugar do seu crescimento, lugar do seu desenvolvimento, diz o logo da Sara Nossa Terra. Se a tua família é a tua primeira igreja, você quer fazer ela crescer? Então vem para Sara Nossa Terra e viva debaixo da poderosa graça que opera nesse ministério. Você que está no online, nos visitando, ou tem alguém aí que te importunou até você assistir esse culto e quer ter uma família bem-sucedida, bem-vindo, venha para Sara Nossa Terra. Nós queremos te conhecer, nós queremos te abençoar, nós queremos andar do teu lado, compartilhar contigo de crescimento, de desenvolvimento. Seja bem-vindo.
Queridos, ouça isso aqui que eu quero falar para vocês. Segure essa. Se eu estou anulando a graça em minha vida, na vida da minha família, eu torno a ser um desgraçado. E a desgraça põe pessoas em parafuso. Não levante a mão, mas você conhece algumas pessoas que estão ficando loucas. Sim ou não? Não levanta a mão. Ó, variando, que nem dizia minha avó. Fala nada com nada. Não precisa ficar com raiva de mim, tá bom? Não fala nada com nada. A propósito, se você estiver com raiva de mim, o demônio está possuindo a sua vida. E você está caindo da graça. Cuidado, cuidado, cuidado. A graça te dá poder para não errar. Olhe para mim, igreja. Olhe para mim aqui, todos vocês. Você pode estar enquadrado em algum erro. Não sou eu o teu algoz. Não sou eu que vou te acusar. E muito menos o meu Deus. É a graça que vai te corrigir. É a graça que vai te convencer a não errar. Quantos podem concordar comigo que quando essa graça por meio do Espírito Santo se derrama sobre você, você chega na sua casa e você começa a pensar: eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu não posso mais fazer isso, está me atrapalhando. É ou não é verdade? Quem é que está lá na tua casa? Eu ou o Espírito Santo ministrando a tua vida? A graça é poderosa. E o meu papel aqui, o papel dos líderes aqui é anunciar a poderosa graça, é estender a mão para que a graça salvadora alcance famílias. O Espírito Santo está derramado sobre você. Fique de pé no seu lugar. Aleluia, fique de pé, igreja, nós vamos encerrar. Escute isso, abre o seu coração agora. Você que está em casa, abre o seu coração agora. Relaxe agora o seu corpo, respire fundo. Feche os seus olhos e reconheça que a graça está operando agora aqui para te liberar desse erro, desse pecado, desse perdão. E isso está sendo feito por amor a ti. Aleluia. Comece a falar com Deus, queridos. Vai mudar tudo hoje, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, a partir de você. Comece a mudar agora aí dentro de você. A graça está invadindo agora você e mudando aqui dentro. A graça, queridos, que alcançou o ladrão da cruz e escoltou até o paraíso. Essa graça está escoltando você e os seus filhos à presença de Deus. Aleluia. Essa graça que escoltou o ladrão da cruz até o paraíso está escoltando a sua família, está escoltando você para a presença de Deus. Agora comece a fazer a sua parte e perdoe seu marido, perdoe seus filhos, perdoe aqueles que te ofenderam. Querido, comece a perdoar aí no seu lugar. Libere perdão agora para as pessoas que te abandonaram. Libere perdão para as pessoas que te rejeitaram. Libere perdão para as pessoas que te travaram emocionalmente. Libere perdão agora, irmãos, para seus filhos que estão em práticas erradas. Sabe, eles são inocentes. Talvez você nunca foi ensinado e também não pôde os ensinar. E eles são inocentes, estão sequestrados pela desgraça, pela maldade. Mas hoje a graça, a poderosa graça, a salvadora graça,
que por meio de Jesus está sendo dispensada sobre mim e você há muito tempo, ela vai escoltar os seus filhos para a presença de Deus e para o caminho do ensino e do crescimento. Dispõe o teu coração. Dispõe o teu coração. Dispõe o teu coração. Diga aí para o Senhor, diga a Ele: entra. A porta está aberta, pode entrar. Diga, entra. A porta está aberta, pode entrar. Diga para Ele assim: daqui para frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Você pode falar essas palavras comigo? Você não é cantor, eu também não, mas é a graça que está operando aqui. Diga comigo, abra sua boca e diga: entra. A porta está aberta, pode entrar. Diga, o Senhor está te ouvindo. Diga mais uma vez: entra. A porta está aberta, pode entrar. Diga, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. A graça está operando, graça sobre graça, graça sobre graça. Pode graça. A casa é sua, esse é o meu lar, Yeshua. Aqui pra frente é assim. Canta, o Senhor, o dono e o dispensador da graça está ouvindo e Ele está entrando e escoltando seus filhos para a presença dEle. Entrar, a casa é sua, esse é o meu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Sinta. Aleluia. Feche os olhos naturais agora. Aleluia. Há uma força, há uma presença sobrenatural nesse lugar. Ouça. O Espírito do Senhor, pela maravilhosa graça, está escoltando milhares e milhares de pessoas para a presença do Senhor através de você. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem Ti. Levante as suas mãos, porque o Senhor te abençoou. A graça que você precisa já está na sua vida. Agora, com a sua mão levantada, eu te desafio a receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque a graça está aqui e o seu coração já está convencido. O Senhor já convenceu o teu coração. Essa graça que está operando aqui quer também que pessoas que estavam longe reconciliem-se com Deus nessa manhã. Levante a sua mão e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, hoje eu quero me arrepender de todos os pecados que eu cometi desde o dia em que eu nasci até o dia de hoje. Pecados contra meus pais,
pecados contra mim. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoe, lave-me com teu sangue. Diga assim: carregue os meus pecados para o mar do esquecimento. E diga assim: hoje eu te recebo como meu único e suficiente Salvador para todos sempre. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. E nós vamos orar agora com quem vai se reconciliar com Deus. Levante a sua mão. E você que vai reconciliar, diga: Senhor Jesus, hoje eu quero reconciliar contigo. Perdoa-me, Senhor, por ter me afastado, ou por ter afastado o meu coração, a minha mente de ti. Diga assim: hoje eu te peço perdão e volto para casa. Faça isso agora, porque a graça que escoltou o filho pródigo até o seu pai, deu a ele um anel no dedo, uma túnica nova, sandálias nos pés e uma grande festa. Essa graça hoje aqui está dando uma grande festa no céu pela sua vida. Quem aqui hoje, nessa manhã, recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Levante a mão no seu lugar mesmo. Você que recebeu Jesus pela primeira vez. Amém, amém. E a pergunta que eu quero fazer aqui: quantos estão aqui hoje nos visitando? Levante a sua mão. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Amém, querido? Eu vou pedir para você sentar um pouquinho no seu lugar. Amém? Aleluia. Uma mão agora em direção à sua casa. Diga: receba do Senhor os cuidados dele. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que ele te dê shalom. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. A graça está escoltando você. Deus abençoe.